Agora que nós já aprendemos a criar uma tabela de dados dentro do Excel, vamos falar sobre o uso de referências em fórmulas dentro de tabelas. Sempre que quisermos criar uma fórmula ou se referir a qualquer conteúdo de uma tabela no Excel, nós vamos poder fazer isso utilizando o próprio nome da tabela e o nome das colunas, ao invés de simplesmente utilizar a letra e o número da coluna e da linha padrões do Excel. Para você entender melhor, vamos fazer o seguinte. Primeiro, com um clique dentro de qualquer local na tabela, vamos clicar na guia Design da tabela. Aqui nós podemos visualizar que essa tabela ela possui um nome que pode ser definido aqui na primeira caixa, onde está escrito o nome da tabela. Eu vou chamar essa tabela de vendas. Sempre que eu quiser referenciar a toda essa tabela, eu posso utilizar este nome e também posso usar o nome das colunas. Vamos começar falando sobre a fórmula criada na coluna de valor total. Ao invés de simplesmente falar que eu quero criar uma fórmula e multiplicar a célula D7 vezes a célula E7, agora nós vamos fazer diferente. Eu vou digitar igual e perceba que ao clicar na célula desejada, ao invés de aparecer a referência padrão do Excel, vai aparecer um arroba e o nome da coluna. Este arroba significa que estamos fazendo referência ao valor da própria linha dentro da coluna valor unitário. Eu posso multiplicar agora pela quantidade e assim obter o valor total. Uma das grandes vantagens dessa situação é que a fórmula fica muito mais legível. Agora eu consigo entender o que eu estou multiplicando sem precisar ficar decifrando o que é D7 ou E7. E uma outra grande vantagem é que, ao pressionar Enter, toda a fórmula já é automaticamente aplicada à coluna que nós estamos criando. E perceba que na barra de fórmulas o valor não muda. Eu tenho uma mesma fórmula para toda a coluna, indicando que eu quero pegar o valor da linha atual dentro daquela coluna que foi referenciada. Se inserirmos um outro valor nesta tabela, automaticamente o valor desta fórmula já será calculado. Eu vou clicar aqui no último item e vou pressionar a tecla Tab para adicionar uma nova linha. Agora eu vou digitar um código qualquer e vou colocar aqui uma categoria. Mouse, vou colocar um valor 50 e perceba que agora ao digitar a quantidade, automaticamente eu já tenho aqui a fórmula calculada, sem precisar ficar copiando e colando esta fórmula para as novas linhas. Vamos agora ver como podemos fazer referências a outros valores dentro dessa tabela. Vamos criar uma fórmula separadamente aqui ao lado direito. Imagine que eu quero calcular a soma do valor total. Eu vou utilizar o botão de autossoma. Eu vou clicar aqui em página inicial, depois clicar no botão de autossoma e escolher a função soma. Aqui, perceba que nós temos uma referência sugerida, mas ao invés de utilizar esta referência, vamos aplicar uma referência à tabela que nós acabamos de criar. Vamos chamar a tabela pelo seu nome, vendas, e perceba que o ícone já aparece aqui na sugestão, indicando que esta é uma tabela. Eu vou clicar duas vezes sobre esse nome, e perceba que automaticamente a referência ao nome vendas já fez uma seleção aqui em todo o conteúdo da tabela. Mas eu não quero fazer referência a todo o conteúdo da tabela, e sim a uma coluna específica. Então basta eu abrir colchete e eu já voltei aqui algumas referências, como por exemplo o arroba para esta linha, ou o nome de todas as colunas, e posso ainda selecionar se eu quero pegar tudo, ou somente os dados, ou o cabeçalho, ou a linha de totais, se houver uma. Neste caso, eu quero pegar a coluna valor total. Então vou clicar duas vezes sobre valor total, vou fechar o colchete, e agora eu já tenho uma referência do intervalo que eu estou somando, que é o intervalo da coluna valor total na tabela de vendas. Eu vou pressionar Enter, eu já vou ter aqui a soma de todos os valores desta coluna. E eu posso utilizar isso em qualquer situação. Por exemplo, eu quero saber o preço médio do valor unitário. Então eu vou clicar aqui novamente na autossoma, vou escolher a média, e agora eu vou fazer referência à tabela de vendas, vou abrir colchete e chamar aqui o valor unitário. Vou fechar colchete e pressionar Enter e eu consigo identificar que o preço médio é R$ 904,49. E como os intervalos das tabelas expandem à medida que novos dados são inseridos, automaticamente, mesmo que eu insira uma nova linha, este valor será reconhecido como um valor da coluna que nós acabamos de referenciar na fórmula, alterando assim o resultado. Por isso, é muito importante utilizar uma tabela de dados para delimitar o seu intervalo. Isso vai tornar as suas planilhas muito mais organizadas e legíveis, principalmente quando você estiver trabalhando com fórmulas e funções.